Nós estamos chegando no final do ano e a gente começa a recordar as oportunidades que tivemos durante o ano, as oportunidades talvez que perdemos, que passaram por nós. Muitas vezes a pessoa pensa que ela não tem mais oportunidade na vida pela sua circunstância. A maioria das pessoas, elas olham para si mesmas, elas visualizam a circunstância atual delas. E a partir disso elas sonham ou param de sonhar. E na verdade, Deus não olha para a tua circunstância atual para liberar para você grandes oportunidades. Deus não depende de como você está, de qual é a tua circunstância, qual é o teu momento da vida. Somos nós que muitas vezes olhamos para nossas circunstâncias e ou nos animamos ou nos desanimamos. Pois bem, oportunidade de escravo a governador. Até nós temos aqui, nessa imagem, a imagem de correntes, a imagem de um governador, e é a história de José. E eu quero falar para você rapidamente, que a minha fala sirva para motivar você. Que você entenda que, mesmo que você seja um escravo, talvez essa seja a grande oportunidade. E foi o que aconteceu na vida de José. Porque oportunidades é a possibilidade de melhorar, é uma condição favorável. É visão de futuro, de algo novo que traga benefícios. Isso é oportunidade. Uma porta que se abre para um futuro promissor. Oportunidade significa futuro. Uma oportunidade aproveitada, colocada em prática, ela vai mudar o futuro. Uma oportunidade que você deixa passar também influencia no futuro. Então, a oportunidade, ela significa futuro. E eu lembro das minhas oportunidades, que mudaram o meu futuro. Ora porque eu as aproveitei e ora porque eu deixei passar. Então nós temos que se ligar nas oportunidades. Mas eu quero discorrer um pouco agora sobre a história de José. A partir do capítulo 39 de Gênesis. Que desse capítulo em diante, então, José já havia sido vendido pelos seus irmãos, já tinha passado um monte de situação com a vida de José, mas o que eu preciso falar para vocês, o que Deus colocou no meu coração, é a partir desse capítulo, Gênesis 39, capítulo 1. A maioria de vocês conhece a história de José, mas nós precisamos entender como Deus age, que Deus não é um Deus de lógica. Deus não é um Deus que age segundo os teus pensamentos, meus. Os deles são mais altos. E olha, coisa mais linda essa história. Diz o seguinte: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do Senhor, do seu senhor egípcio. Não importa se alguém é escravo ou livre, o que faz a diferença é quem está com você. A Bíblia diz aqui que o Senhor estava com José. Essa era a grande diferença da vida de José. Não é porque ele era um escravo. Não é. A diferença é quem está caminhando com você. Quem está na tua vida como teu Senhor. Essa é a diferença. A condição de escravo gerou uma oportunidade única para José. Ele só entrou na casa de Potifar, esse que era um oficial, que era o capitão da guarda do palácio, na época o Egito, talvez a civilização mais poderosa do mundo.
se ele não estivesse na condição de escravo, talvez ele nunca tivesse tido a oportunidade de entrar na casa de um homem de tamanha patente como era Potifar. Então não reclame da tua condição. Quem sabe a tua condição é para você entrar em palácios. A tua condição, quem sabe, é para você estar perante autoridades. Nós não sabemos como é o agir de Deus. Nós só temos que seguir a direção dele. Nunca será pelas circunstâncias, mas pela presença de Deus. Quer dizer, nunca você vai alcançar algo, você vai ter sucesso pela circunstância pela qual você está vivendo. Nunca será por isto, nunca será pelas circunstâncias, mas pela presença de Deus na tua vida. É assim que você vai viver uma oportunidade, pela presença de Deus. Ah, pastor, abriu uma grande porta para mim. Pastor, agora eu tive uma grande oportunidade. É legal, é bacana, mas é bênção se Deus estiver com você. Porque quem poderia dizer que seria bênção para José essa oportunidade? Quem chamaria de oportunidade isso? Ser um escravo vendido pelos próprios irmãos? Mas Deus estava com ele. Quando Deus está com você, independe a circunstância pela qual você está vivendo. No versículo 3, diz o seguinte: o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Isso é tremendo. Como pode isso? Um escravo entrar na casa de um oficial da guarda egípcia, da guarda do palácio, e daqui a pouco ele receber essa missão, essa oportunidade, que ele foi promovido administrador de todos os bens de Potifar. Que loucura é essa? Aonde que a gente vê isso? Como pode isso acontecer se não tiver a presença de Deus? Por isso que Deus confunde aqueles que acham que são com aqueles que o mundo diz que não são. É nessas horas. Quantas pessoas estavam naquele palácio trabalhando? Quantas pessoas estavam ali se empenhando ao máximo e nunca tiveram uma oportunidade? De repente, num belo dia, chega um escravo. Entra um escravo chamado José naquele palácio. E passa algum tempo, o escravo, e não aquele estudioso, e não aquele cheio de pompas, não aquele que adulou, que andou, que tinha grande amizade com Potifar, não, esse não. O escravo passa a ser administrador dos bens, e lhe confiou toda a casa e tudo o que possuía. Você ainda vai reclamar da tua vida? Você ainda vai reclamar da tua circunstância? Se você não tiver Deus, reclamando, não muda nada. Mas reclamar é andar para trás, nunca é bom. Não olhe para a sua circunstância. Tenha certeza que Deus está com você. Porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor Deus, amparava José. Se Deus estiver amparando você, você sai de qualquer circunstância para situações inimagináveis, para situações que possa confundir a todos. Porém, só a fidelidade e a obediência a Deus podem dar a um escravo a liberdade e a honra para administrar os bens do seu próprio Senhor. Foi a obediência,
Foi a fidelidade a Deus que levou Deus a amparar José em tudo. Ele não ficou reclamando: meu Deus, onde está meu pai? Onde estão meus irmãos? Meus próprios irmãos me venderam, agora eu sou um escravo, agora eu estou aqui, agora eu estou ali, meu Deus, aonde está o Senhor? Ele não fez isso. Ele entrou dentro daquela casa. O Senhor estava com José, ele sabia disso. E o Senhor o amparava em tudo. E ele era obediente a Deus. E ele era fiel a Deus. E Deus disse: eu vou te colocar sobre todos os bens deste que te comprou. Ele comprou você, mas você vai administrar ele. Você vai administrar a vida dele. Você vai administrar a casa dele. Que loucura é essa? Que Deus poderoso é esse que nós servimos, que coloca um escravo dentro da casa de um grande senhor e coloca este sobre administrador desta casa. Sabe por quê? Nunca será o homem, mas Deus convencendo a homens. Essa é a verdade. Nunca será o homem, mas Deus convencendo a homens. Quando Deus ampara você, quando Deus olha para a tua obediência, quando Deus olha para a tua fidelidade, Deus começa a amparar você, mesmo em meio à escravidão, a olho humano. Mas José estava vivendo o melhor dos seus dias, mesmo na condição de escravo, mas para com Deus ele era livre. Ele era um escravo. O Potifar poderia pensar: eu estou colocando ele como administrador, eu estou colocando ele como aquele que eu confio todo o que eu possuo na minha casa, mas ele é sempre o meu escravo. Mas para Deus não. Deus é o contrário. Quem era o escravo era Potifar, porque todos esses anos não tinha alguém chamado José para administrar seus próprios bens e confiar a alguém toda a sua casa. Ele era um escravo do que tinha. O livre chegou. Isso é o bacana. O que pode ser escravidão para o mundo é liberdade para Deus. Nunca diga que você é um pobre. Nunca diga que você é um miserável. Nunca diga que você é um falido. Nunca diga que você não pode, porque talvez você esteja olhando com o mesmo olhar que o mundo olha. Talvez você esteja olhando com a mesma percepção, com o mesmo conceito que o mundo prega. Mas Deus diz: não. Eu coloco você aonde você quiser, aonde você crer. Eu coloco você independente da tua circunstância. Porque não é e nunca será o homem, mas Deus convencendo a homens. Deus convence todos a te servirem. Deus convence qualquer pessoa a ajudar você. Deus convence qualquer pessoa a colocar você em lugares altos. Talvez nem elas nunca entenderão, mas Deus sabe o que faz e você precisa crer. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplaude o Senhor Jesus. Seguindo, Gênesis 39, 5. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. A consideração de Deus tem mais valor que todas as riquezas do mundo. Às vezes você está lá naquela empresa, você chegou, a empresa não estava bem, daqui a pouco a empresa, ela se recupera financeiramente, ela começa a avançar, ela começa a conquistar, e lá está o dono comemorando, e indo para o sítio, indo para a praia, indo não sei para onde, reunindo os amigos, e é uísque, é cervejada, é mulherada, e dele comemorar porque a empresa vai bem. A empresa vai bem não é porque ele é bom, mas é porque talvez entrou alguém que ele achou que era um escravo, mas entrou alguém que é considerado por Deus, e pela
pela consideração a você, Deus tem prosperado tudo o que está ao teu redor. Aplaude o Senhor. A grande oportunidade está em abençoar todo aquele que anda na presença de Deus. Potifar não foi nem um bobo. Potifar pode não ter, e a Bíblia não cita aqui, ele não falou, não disse uma fala talvez, e agradando a Deus e tal. Mas ele percebeu que o Senhor amparava tudo que José fazia. E aqui diz que o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. Sabe por quê? Porque quando Potifar percebeu que Deus andava com José, quando Potifar percebeu que Deus amparava José, quando Potifar percebeu que José não estava vendo a situação dele como uma escravidão, mas como uma grande oportunidade em crescer na vida, Potifar concedeu a José o direito de administrar tudo que ele tinha, entregou a casa dele, tudo que ele possuía, para que José cuidasse. Ele confiou a José, ele deu honras a José, e por consideração a José, a Bíblia diz que Deus abençoou tudo que ele possuía, em casa e nos campos. Quando você abençoa uma pessoa que anda na presença de Deus, em consideração a pessoa abençoada, você é abençoado. Você entende isso? Sempre que você abençoa alguém que é amparado por Deus, sempre que você abençoa alguém que Deus, na verdade Deus ama a todos, mas aquele que Deus ampara, aquele que Deus protege, é aquele que é obediente a Deus, aquele que é fiel a Deus. E todos podem ser. Mas quando você também é isso e você quer mais bênção na tua vida, então honre essa pessoa. Honre. Por consideração a ela, Deus vai te abençoar em tudo. Potifar visualizou uma grande oportunidade através de José. E assim multiplicou tudo o que possuía. Olha isso. Estamos falando de oportunidade. José aproveitou a oportunidade que lhe deram de habitar dentro do palácio, dentro da casa de Potifar. Mas Potifar também visualizou uma grande oportunidade através de José. E assim Deus multiplicou tudo o que ele possuía. Observe as oportunidades. Vocês têm em mãos o projeto de vida de vocês. Recebendo as chaves do reino, você precisa visualizar como uma grande oportunidade. Fazendo o teu projeto, plantando a tua melhor semente, você também estará abençoando e honrando aquele que é o teu pastor, que é amparado por Deus, que também, como você, é abençoado por Deus, e em consideração também a mim, Deus abençoará muito você. São oportunidades, irmãos. Potifar, que não sentava numa cadeira de igreja, não entrava talvez num templo, com certeza não para adorar ao único Deus, a Yahvé, o Senhor dos senhores, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Ele não fazia isso. E mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía, em casa e nos campos.
porque Potifar visualizou esta oportunidade. Irmãos, visualize. Você tem a grande oportunidade. Você não está por acaso neste ministério, nesta igreja, neste tempo, nesse final de ano. Você não está por acaso aqui. Talvez você diga, como José poderia ter dito e não falou: eu estou aqui porque eu cheguei até essa igreja como um escravo. Eu cheguei como uma escrava. Não tem problema. Se lá na casa de Potifar, quem chegou como escravo, saiu como governador, tu imaginas desse ministério, se tu chegar como escravo, se tu chegou como escravo, tu sairás como um filho de Deus, salvo para toda a eternidade, morar nos palácios celestiais em nome de Jesus. Aleluia! Versículo 6. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita comigo. Prepare-se. Oportunidades carregam responsabilidades. Não pensa você que você vai ter grandes oportunidades na tua vida sem com elas virem juntas grandes responsabilidades. E foi o que aconteceu para José. O senhor dele, Potifar, entregou a casa e confiou toda a casa a ele. Mas dentro da casa havia uma bela mulher. A Bíblia diz que a mulher de Potifar era uma bela mulher. E muito sem vergonha também. Mas José precisava aproveitar a sua responsabilidade. As oportunidades de Deus tratam o caráter, a fé, a fidelidade, a obediência. E as do diabo tentam a carne. Isso você precisa ter gravado dentro da tua mente. Que as oportunidades de Deus, elas tratam o teu caráter, a tua fé, a tua fidelidade, a tua obediência. Mas as oportunidades do diabo tentam a carne. Dentro da oportunidade de Deus, dentro de uma grande oportunidade que Deus traz para você, pode ter certeza que o tentador entra com oportunidades maléficas dentro da grande oportunidade de Deus. Deus deu a oportunidade a José a entrar no palácio, na casa de Potifar. E o diabo entrou lá dentro, através daquela mulher sem vergonha, e deu a oportunidade a José a se deitar com uma mulher linda, bonita, porém que tinha dono, casada. O diabo nunca prova, ele só tenta. Ele é o tentador. Então fique ligado a isso, irmãos. Grandes oportunidades carregam grandes responsabilidades. Se você aprender isso, se você estiver ligado a isso, você nunca cai. Olha o que tem acontecido no Brasil. A maioria dos políticos caíram nisso. Muitos políticos, algum ou outro eu conheci, que tiveram uma vida bem miserável, pobre, quase um escravo. De repente tiveram a grande oportunidade de ser lá um vereador da sua cidade. De repente foi um prefeito, de repente um deputado estadual, de repente lá até um deputado federal, um senador. Que lindo, que bonito, mas de vereador até senador, as responsabilidades aumentaram e aumentaram as tentações. E muitos deles, o diabo entrou no meio da grande oportunidade que eles receberam para ajudar pessoas, para ajudar uma nação, ajudar um local dentro da nação, um estado, uma cidade. O diabo entra com a oportunidade deles se corromperem, deles roubarem, deles desviarem,
E infelizmente na nossa nação, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos nossos políticos perderam o caráter, a fé e a fidelidade e a obediência a Deus e cederam à tentação da carne vinda do diabo. Por isso que a nossa nação poderia ser muito maior que é e não é. Porque caiam nesse pecado. Muitas pessoas estão vivendo sim como escravos, porque quando receberam suas oportunidades, em seguida veio as oportunidades tentadoras do inimigo e caíram. Voltaram para o pó e estão até hoje. Vocês entendem isso? 2. Vocês entendem isso? Vocês precisam entender. Eu não quero saber se você está entendendo. Você é obrigado a entender isso. Ou vai ter muito problema na tua vida se você não entender isso. Gênesis 39, 8. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu. Portanto, nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu. Preste atenção nessa frase. Essa frase é de um escravo. Um escravo a olho humano, um escravo a conceito secular. Mas ele sabia que ele era um homem livre. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava amparando ele. E um escravo dizer uma frase dessa: nem o dono dessa casa, nem o teu marido tem mais autoridade que eu aqui dentro. Que Deus é esse. Era um escravo falando. No momento físico ali, ele ainda era um escravo. Quando as oportunidades vêm de Deus, o mundo pode te tratar como escravo, pode lhe ver como escravo, mas tem que entregar para você autoridade, honra, responsabilidades que eles mesmos jamais alcançariam, mas tem que entregar para você. Não interessa se você é um mendigo. Talvez, se tivesse algum mendigo aqui, eu diria que se você for mendigo nesta cidade, não é que Deus quer que você limpa somente as sujeiras da rua, mas talvez um dia Deus quer que você fosse um prefeito da cidade, para Ele lhe conceder a honra de limpar talvez todo outro tipo de sujeira que possa haver dentro do município. É questão de visualização. É questão de você estar com Deus ou não. É questão de você aproveitar as oportunidades ou não. É tão bacana isso que eu poderia estender, que às vezes você é um mecânico, e você é um mecânico para consertar um automóvel daquela pessoa que você nunca ia ter contato. Você lutou tanto para ser na vida outras coisas, mas você é um mecânico com a mão cheia de graxa. Daquele jaleco cheio de graxa. Mas é que Deus vai trazer ali a pessoa que você vai encontrar e vai mudar toda a história da tua vida. Que se você não fosse um mecânico, talvez não haveria outro jeito. Isso vale para tantas coisas. Está abrindo a tua mentalidade nesse momento, né? Você tem que perceber o que acontece ao teu redor. Agora, aqui, José disse: sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? As oportunidades do inimigo são ciladas mortais, irmãos. Tem que perceber que existem as oportunidades de Deus e as oportunidades do inimigo. São as tentações. É onde até os crentes, os cristãos, os que amam, os que são de Cristo, os que vivem em Cristo, são os mais tentados.
Porque quem já faz parte do exército inimigo já tem lá com ele. Agora as maiores tentações vêm sobre nós às vezes. E são ciladas mortais. E José percebeu isso. José entrou como escravo naquela casa, naquele palácio. Mas ele não tinha a mentalidade de escravo. Ele tinha a mentalidade de filho de Deus. Essa é a diferença. Versículo 10. Porém, todos os dias, ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Uma pessoa facilmente desiste de seus objetivos, porém Satanás nunca desiste das suas metas malignas. Isso é real, irmãos. As pessoas facilmente desistem dos seus alvos, suas metas, seus objetivos. Mas Satanás nunca vai desistir das suas metas malignas. Pensa vocês, um jovem bonito, que entrou como escravo e poderia pensar o seguinte: eu vou pegar essa mulher aí. Ela é bonita mesmo, eu daqui a pouco estou na cadeia, eu sou um escravo, eu tenho a condição de escravo. Ele me deixou administrar tudo e cuidar tudo, eu ainda sou um escravo. Então eu vou aproveitar. Isso é mentalidade de escravo. Isso é a mentalidade do falido, do miserável, daquele que não tem Deus. Porque pensa vocês, todos os dias, quem sabe ele visualizava ela com roupas estranhas, uma mulher linda, bonita, ele sozinho ali. Olha o tamanho da tentação. Mas olhe principalmente o tamanho da obediência, o tamanho da fidelidade. Dentro de uma grande oportunidade, vem um grande desafio. E o desafio é você se manter obediente e fiel à visão de Deus. É nunca esquecer quem você é, não quem o mundo diz que você é. Disseram para José que ele era um escravo, mas Deus disse: tu é meu filho. E o que sempre valeu para José era a palavra de Deus: eu sou o teu Deus e tu és o meu filho. E é isso que tornou José de escravo a governador. Aplaude o Senhor. Versículo 11. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. Armou-se uma cilada. Nenhum dos domésticos estava ali. Clima propício. Cuidado com os climas propícios. As oportunidades do inimigo criam climas propícios para que você caia e perca toda a tua bênção. Cuidado. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Irmãos, isto é chegar ao extremo da obediência, da fidelidade, do temor, do amor a Deus. Deus está me amparando. Eu não sou um escravo. Eu não sou nenhum fraco. Eu sou um homem, uma mulher de caráter, de palavra. Nem que me rasgue o manto, nem que me arranque partes da minha roupa, nem que arranque a minha própria pele, mas eu nunca cederei às tentações do inimigo. O mundo me vê como escravo, mas eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu não aceito. Fuja, desapareça, nunca encare a tentação. Sempre que você encarar a tentação, você vai perder. Sempre. Não é de vez em quando. Sempre. Nunca encare a tentação. Valorize ao máximo a sua oportunidade. José valorizou ao máximo, irmãos.
José foi ao extremo com a sua valorização ao que Deus estava fazendo na vida dele. Foi ao extremo. Você quer conquistar grandes coisas na tua vida? Você precisa ir ao extremo. Deus prova você ao extremo. Mas Deus nunca dá uma carga que eu e você não possamos carregar. Não te preocupe, vá ao extremo e vença. Nunca ceda às tentações do inimigo. Nunca aceite o peso da circunstância atual sobre a tua vida. José não tinha o peso da escravidão sobre ele. Talvez muitas pessoas não amam o que fazem, não amam a sua profissão, não amam até, muitas às vezes, perderam o amor até pela esposa, pelos filhos. Não. Lembre que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não perca o amor pelaquilo que você é. Se você é um mendigo, ame a tua profissão. Porque Deus vai te tirar dela. Se você é um escravo, ame essa condição. Deus vai te tirar dela. Reclamar porque é um mendigo, porque é um gari, porque é um agricultor que está todo dia na enxada, ou porque é alguém que está todo dia trancado no ar-condicionado, de terno e gravata. Muitos reclamam, dizem, não queriam estar ali. O ser humano reclama de todo tipo de situação que ele está, seja boa ou seja ruim. O boa e ruim é um mundo que dá o conceito. Se você está com Deus, seja como um livre, seja como escravo, seja como mendigo, seja como alguém muito rico, seja alguém de uma profissão considerada lá embaixo, ou seja alguém de uma profissão que é considerada lá no topo. Se você está com Deus, é o que conta, é o que vale. O final será maravilhoso. Eu quero ler para você aqui o final vitorioso de José. Que depois desse ataque da mulher, que ficou com a parte do manto, tem toda uma história, onde José foi até para a prisão. Nós não temos tempo aqui para discorrer. Mas eu quero que você entenda o final. Gênesis 41, do 37 em diante. Diz assim: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Aleluia. O escravo, como escravo na casa de Potifar, obediente, fiel e temente a Deus, passou a ser administrador do palácio do oficial, e depois da sua casa e todos os seus bens. Mas o diabo veio com suas oportunidades e não o venceu. Mas o diabo usou um pedaço de manto e usou a mentira através daquela mulher, para que além de escravo também ele fosse para o cárcere, ele fosse para a prisão. Então ele não era só mais um escravo. Ao olho humano, ao olho do mundo, ele era um escravo e um presidiário. Mas ainda assim ele não reclamou, ainda assim ele estava aproveitando a sua oportunidade, porque o mundo dizia que ele era um escravo, o mundo dizia: agora tu é um preso, um tentador, alguém que tentou um estupro. Mas ele dizia: não, eu não sou isso.
Eu não sou escravo, eu não sou presidiário, eu continuo sendo filho de Deus. Eu continuo sendo aquele filho que o meu pai e a minha mãe geraram e me ensinaram. O mundo mentiu, meus irmãos mentiram. Eu estou aqui sim, ao olho de vocês como escravo. Eu estou aqui como presidiário, mas Deus está comigo. E Deus usou ele pela sua fidelidade e revelou sonhos a ele. E o faraó chamou ele. E ele salvou o Egito, e ele salvou aquele povo, ele salvou o faraó pela revelação daquele sonho. E aí ele não passou mais a administrar a casa de Potifar, mas faraó declarou, aleluia, tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens, só no trono te precederei. Aleluia, glória a Deus. Nunca deixe passar uma grande oportunidade, mesmo que ela venha num envelope de escravo. A única oportunidade tem o poder, uma única oportunidade tem o poder de mudar todo um futuro. Gênesis 41, 41. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: inclinai-vos! Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão, aleluia, ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. O escravo passou a ser governador da terra mais poderosa no mundo daquele tempo, porque Deus é soberano e Pai. Aleluia! Que Deus que nós servimos. Mas que exemplo nos deixou José. Não reclame de nada. Aproveita as tuas oportunidades. Uma oportunidade muda o teu futuro. O grande sentido da vida não está em você aproveitar as grandes oportunidades para se dar bem, mas sim para mudar a vida de outros. Quando eu aproveitei a grande oportunidade de ter entrado numa célula, veio a segunda oportunidade de eu ser um líder, eu aproveitei. Veio a oportunidade de eu ser um líder de 12, do meu pastor, da equipe principal, eu aceitei. Veio a grande oportunidade de eu ser um pastor, eu aceitei. E sou um dos homens mais felizes desse mundo. Não porque eu aproveitei uma grande oportunidade para me dar bem, mas porque através dessa grande oportunidade, eu estou mudando a vida de pessoas. Por isso Deus me ampara, por isso Deus me abençoa, e por isso você está aqui hoje como discípulo desse ministério, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, bem forte, bem bonito.